maravilha! Um abraço para você que está aqui na Books TV, Books Esportes. Gostaria de agradecer para você que está aqui conosco. Bom dia, boa tarde, boa noite, no seu horário que você vai assistir a esse programa. Mas você que está aí nos acompanhando, gostaria de passar alguns dados impressionantes. E tenho certeza que você também ficará impressionado com esses dados que iremos passar para você. Imagine você correr por 20 países, 5 continentes, 10.300 quilômetros em 116 dias. Imagine você atravessar do Oiapoque ao Chuí em 61 dias, né? Agora imagine você correr numa esteira 850 quilômetros em apenas uma semana. E aí, você deve estar imaginando, Carlão está falando do quê? Estou falando aqui do Alexandre Sartorato, e aí ele vai me falar como é que eu vou classificá-lo, como ultramaratonista, como maratonista, como um atleta fora da curva, enfim, uma pessoa que realmente se dedica ao esporte, uma pessoa que se dedica não somente ao esporte, tem um lado social espetacular que ele faz também. E nós vamos bater esse papo aqui com o Alexandre Sartorato, que já foi matéria, inclusive, do programa fantástico da Rede Globo de televisão. Vamos então receber aqui no Books Sports, na Books TV, o Alexandre Sartorato. Alexandre, seja bem-vindo aqui ao Books TV, ao nosso Books Sports. Obrigado pelo convite. Eu gostaria de agradecer à população de São Joaquim da Barra, porque São Joaquim da Barra é a primeira vez que eu venho. Sim. Mas, assim, a população de São Joaquim da Barra me ajudou muito quando eu atravessei do Oiapoque ao Chuí em 2003. O pessoal daqui foi extremamente colaborativo. Então, eu tenho essa dívida de gratidão com eles. Pode me classificar como um ultramaratonista, só que eu sou um ultramaratonista habituado a correr desafios, correndo uma ultramaratona por dia durante muitos dias, semanas, meses. Como é que é isso, correr uma ultramaratona por dia? Só para a gente ter uma ideia, quantos km ou quantos quilômetros são uma ultramaratona? Eu atravessei o Brasil correndo entre 80 e 120 quilômetros por dia, e depois eu completei uma volta ao mundo correndo entre 80 e 120 quilômetros por dia. Se for para correr só um dia, dá para correr algo em torno de 300 quilômetros, mas como são muitos dias, semanas, meses, eu sempre treino e me planejo para fazer entre 80 e 120 quilômetros por dia, todos os dias. Olha, o Alexandre, ele é de Cubatão, aqui no estado de São Paulo. Vamos voltar lá no passado. Como é que surgiu essa ideia de você fazer isso que você faz hoje em dia? Eu sou nascido em Cubatão. Minha cidade, infelizmente, na época do meu nascimento, na época da minha infância, era classificada como Vale da Morte, que a imprensa do mundo todo classificava como Cubatão como o pior lugar do mundo para se viver. Por conta da poluição. Exatamente. Eu sou nascido e criado lá. Eu iniciei a minha trajetória no esporte aos 4 anos de idade, 3 para 4 anos de idade, no futsal. E eu jogava futsal, mas em determinado momento da minha vida eu corria 2 horas de madrugada, 2 horas por parte da hora do almoço e 2 horas de noite. Eu jogava futsal, mas eu já corria algo em torno de 70 a 75 quilômetros por dia, todos os dias. Até que em um determinado dia eu fui descoberto, né, que eu fazia isso num complexo esportivo de Cubatão. E um professor de atletismo começou a reparar aquilo dali diariamente. Um dia ele falou que eu era ultramaratonista. Eu falei, não, pô, eu jogo futsal, tal. Eu não tinha nem a noção do que era ultramaratona. E aí, por conta disso, tal, passei a estudar mais e comecei aí sim me dedicar exclusivamente à ultramaratona. E com cerca de 1 ano treinando ultramaratona, eu quebrei o recorde sul-americano de 24 horas, corri 240 quilômetros, 421 metros em um dia, em Apeldoorn, na Holanda, isso em 2001. O mundo me classificava como alguém que poderia superar a barreira dos 300 quilômetros, mas a gente acabou optando por correr desafios ainda maiores. E aí eu comecei a me preparar. Em 2003, eu atravessei do Oiapoque ao Chuí, para ajudar o movimento Amanhã Sem Câncer do Instituto Nacional de Câncer. Tá vendo que eu falei do social? Ele pensa no social. Aliás, é fundamental. Eu gostaria que você aprofundasse um pouco mais nessa questão social. A questão do câncer foi porque, assim, eu perdi vários parentes, né, familiares de câncer, inclusive o professor que me descobriu para outra maratona também faleceu de câncer. Então, quando eu fui atravessar o Brasil, eu fui no Instituto Nacional de Câncer do Rio de Janeiro
e a parte maior do patrocínio de direito de imagem eu doei para eles. Nessa época também o Fantástico cobriu, né? Uhum. Do início ao fim. E aí depois, em 2007, eu dei a volta no mundo e também doei para a SOS Kinderdorf, Aldeias Infantis SOS, que atende crianças órfãs em mais de 130 países do mundo. E também, durante a volta ao mundo, teve outra ação, que a gente saiu do Cristo Redentor no Rio de Janeiro, porque na época o Cristo Redentor estava participando de um concurso internacional, Uhum. onde foram escolhidas as 7 maravilhas do mundo moderno. E graças a Deus o Cristo é uma das 7 maravilhas do mundo moderno hoje. Quando fizeram aquela matéria com você no Fantástico, cerca de 21 anos atrás, nós conversávamos hoje, antes da entrevista, e você falou que foi 21 anos. Qual a comparação que você faz do Alexandre lá há 21 anos atrás e o Alexandre hoje? Há 21 anos atrás eu corri do Oiapoque ao Chuí. Eu até brinco, né, que quando eu falava, todos falavam que era impossível. Inclusive os médicos falavam que era impossível. O próprio contrato com o Fantástico falou que ia Uhum. fazer, mas só ia publicar no final, porque todos achavam que era algo impossível. Até que eu cheguei no Chuí e mostrei que era possível. E depois também, quando eu dei a volta no mundo também, as pessoas entendiam também que era possível, não só pela questão física, pela questão psicológica, mas por tudo que envolve uma volta ao mundo, né? Porque quando você sai, é bem diferente, é igual os 850 quilômetros na esteira, eu poderia ter feito até bem mais, mas eu fiz só 850 quilômetros na semana porque era só um treino Uhum. para a próxima volta ao mundo ano que vem. Mas correr na esteira é bem mais fácil, correr no Brasil é bem mais fácil, correr perto de casa é bem mais fácil. Uma volta ao mundo realmente é bem complexo, porque envolve... Você é obrigado a adaptar o seu corpo a várias coisas, né? Tanto questão de temperatura, como de altitudes, como a questão de alimentação. Você chegou num ponto que eu ia justamente abordar com você, a questão dos extremos das temperaturas, né? Fala um pouco sobre isso. De repente, nós conversávamos, você falou que já correu a 25 graus negativo. Então, quando eu dei a volta no mundo, pegamos 51 graus positivos no Aham. Egito e 4 negativos na Macedônia. Eu já cheguei a treinar em lugares a 25 graus negativo. Agora, ainda recentemente, eu tive lá para a Cordilheira dos Andes e lá habitualmente faz 10, 15 graus negativos. Também tive em julho em Urupema também, que é a capital do frio no Brasil. Porque a minha ideia para o ano que vem, na próxima volta ao mundo, é fazer algo ainda mais complexo do que Urupema foi a é Santa primeira. Catarina. Isso, na Aham. Serra Catarinense. Porque a ideia nossa é o ano que vem ainda fazer algo mais complexo do que foi a primeira. Então a ideia é temperaturas mais extremas, altitudes mais extremas e tudo que for mais extremo possível. Então, tudo que acaba sendo extremo. E a preparação para isso tudo? Você falou dos 850 quilômetros em uma semana, numa esteira. E fora, além disso, o que mais tem de O que preparação? acontece? Eu estou treinando desde 2020 para a volta ao mundo ano que vem, 2025. Geralmente Aham. uma preparação dessa, como foi a primeira, demorei 4 anos. Essa agora a gente já está de 4, vai completar 5 anos o ano que vem. E durante essa preparação de 4, 5 anos, a gente coloca alguns treinos mais específicos durante um espaço de tempo, de uma semana, de 10 dias, de 15 dias, né, que são como se fossem passagens para uma volta ao mundo. Sim. Correndo entre 80 e 120 quilômetros por dia, mas em menos dias, né? Porque a gente consegue dar um desgaste ao corpo, mas não um desgaste que seria necessário parar toda uma rotina de treinamento para descansar. Então, eu costumo falar que são desafios testes, né? Que são bastante importantes. Alimentação, hidratação, como é que é feita isso tudo também? Em média, consumo 15 mil calorias por dia, 20 litros de água, 6 litros de refrigerante preto e 10 a 12 litros de isotônico. E geralmente 2 quilos de macarrão por dia, mas infelizmente, como eu falei, uma volta ao mundo é algo tão complexo que nem em todos os lugares tem a alimentação que eu estou habituado a comer. No Egito, por exemplo, na primeira volta ao mundo, devido à perca de sódio, eu atravessei parte do Egito comendo aquelas batatas de salgadas. Uhum. Então, assim, você tem que adaptar o seu corpo com situações variadas, o que
é bem difícil. E família? Como é que fica a questão familiar nesse trabalho todo, nessa rotina toda? É muito complicado. Eu vivo atualmente só, porque infelizmente não dá para focar em tudo. Uhum. Então eu até falei outro dia numa postagem, a parte mais difícil é viver longe de quem a gente ama. Essa é a parte mais difícil, porque eu consigo superar as unhas caírem, as bolhas, alguns sangramentos em algumas partes do corpo, um excesso de microlesões que são coisas bastante dolorosas, mas assim, a maior dificuldade é viver longe das pessoas que a gente ama e não dá para colocar as pessoas que a gente ama em algo tão difícil e tão complicado. E essas pessoas te apoiam? Eu acredito que tem bastante orgulho de mim. E eu escolhi algo na vida, eu creio que é uma missão que Deus me deu e eu vivo em função dessa missão. Se você fosse dar um recado para o adolescente, a pessoa que está nos acompanhando através aqui da Books TV, o nosso programa Books Esporte, eu quero fazer o que ele faz. Eu quero fazer o que o Alexandre Sertorato faz. Qual seria o recado para essa pessoa, para esse jovem? Eu acredito que o recado é não fazer o que eu faço. A ideia que eu costumo passar para as pessoas, que eu tento passar, é que não existe sonho impossível. Se o meu sonho, que parece tão absurdo para 99,9% dos seres humanos que viveram até hoje, eu consigo me preparar para obter êxito, eu creio que em qualquer situação da vida, se a gente tiver fé em Deus, se a gente acreditar no nosso potencial e se a gente trabalhar duro, a gente vai superar aquilo que a gente quer, a gente vai realizar os nossos sonhos. Então, tanto para os jovens como para quem tem um pouco mais de idade. Se a gente pode sonhar, a gente pode realizar. Mas a gente tem que ter noção que a gente tem que ter fé em Deus, acreditar no nosso potencial e trabalhar duro todos os dias. Todos os dias. Não existe nada impossível. Eu não falo para as pessoas fazerem o que eu faço, porque eu sei o quão Você já foi chamado de difícil. louco? Algumas vezes, mas foi como eu falei no Fantástico. Eu acredito que louco ou aventureiro é alguém que não se prepara para fazer algo. Uhum. Eu sou extremamente preparado, extremamente planejado para fazer aquilo que eu me proponho a fazer. Nós conversávamos, você comentou comigo numa reunião que nós fizemos antes da entrevista, e você falou da questão da sua concentração. Gostaria que você falasse a respeito disso. Quando você se compromete a fazer isso, você se dedica única e exclusivamente, se concentra naquilo, nisso que você está fazendo. Gostaria que você falasse sobre isso. A gente tem uma situação, como eu falei, quando a gente tem um sonho, Sim. É uma vida por um sonho. Então, não é É foco. exatamente, no meu caso, hiperfoco. Não é apenas aquele momento. A gente tem que ter noção que para a gente viver aquele momento, ou aqueles momentos, ou aqueles meses de sacrifício, a gente vai precisar de anos de sacrifício para conseguir chegar naquele momento e obter êxito. Costumo falar, se eu posso sonhar, eu posso fazer. Eu nunca tive sonho de ser radialista, eu nunca tive um sonho de ser um empresário, eu nunca tive um sonho de algo assim. Eu tenho o meu sonho de superar os limites humanos, físicos, psicológicos, e eu me preparo para eles. Qualquer área de atuação, se a pessoa se preparar, ela vai obter êxito. Eu penso e vivo exclusivamente em cima daquilo que eu me proponho a fazer. Eu não tenho outra vida além dessa. Eu vivo em função disso. Eu treino em função disso, eu descanso em função disso, eu me alimento em função disso, eu me hidrato em função disso, eu estudo em função disso, eu viajo em função disso. Só disso. Em função disso, quantas pessoas te acompanham? Quando a gente vai fazer o evento, geralmente a gente tem uma equipe, tanto uma equipe médica como uma equipe de imprensa. Geralmente entre 4 a 6 pessoas. Gostaria, para nós encerrarmos o nosso bate-papo, que você deixasse uma mensagem, né, para todos que estão nos acompanhando nesse momento aqui na Books TV, na Books Esporte, e gostaria também que você falasse um pouco sobre a questão dos apoios, né, que você recebe nos lugares por onde você passa.
que acontece? O apoio que a gente fala não é o apoio financeiro nesses lugares. Quando eu faço algumas viagens, por exemplo, como recentemente eu fui para a Argentina, Uruguai, para Serras Catarinenses, fui para o Chile, fui para Mendoza, fui para a Cordilheira dos Andes, estou indo para o Chile, para o Egito no próximo mês. A gente vai em busca de apoios para resolver a nossa questão, para ajudar a nossa questão logística. Na primeira volta ao mundo eu gastei 42 pares de tênis. A minha equipe não tem condições de carregar tudo isso. Certo. A gente gastou 116 camisetas. A minha equipe não tem condições de carregar tudo isso. Então, essas pessoas que a gente monta uma rede de apoio espalhadas pelo mundo são as pessoas que colaboram com isso. São as pessoas que a gente encaminha esses produtos para elas e a gente, durante o trajeto, a gente vai passando, vai descartando aquilo que a gente já desgastou e vai pegando isso novo. Então, assim, essa rede de apoio que eu tenho espalhada pelo mundo é tão importante quanto os patrocinadores que entram com o dinheiro dos eventos. Graças ao bom Deus, por isso que eu falo que é uma missão, todos os lugares que eu chego, todas as cidades que eu chego pelo mundo afora, eu sou muito bem recebido. Muito bem recebido. Todas as cidades que eu passo, assim como eu tenho aqui em São Joaquim da Barra, eu tenho em várias cidades pelo mundo afora. Por isso que eu falo que é uma missão e por isso que eu creio que é uma missão que Deus me deu. E esse pessoal que eu tenho espalhado pelo mundo é de extrema importância para que eu consiga obter êxito na jornada. Inclusive, aqui você recebeu um apoio muito importante do Daniel, né, da Geographic, que inclusive te acompanhou, está aqui nos bastidores. Gostaria que você falasse como foi esse contato com ele. Eu fiz algumas viagens recentemente. São Joaquim da Barra foi a única cidade que não está no roteiro da Volta ao Mundo e que eu vim. Por conta do seu Daniel e por conta da população. O seu Daniel é um pai do coração que a vida me deu, que a corrida me deu. Eu conheci o seu Daniel em 2003, quando eu atravessei o Brasil do Iapoque ao Chuí. Eu até costumo brincar com ele, que eu acho que ele não acreditava que um ser humano era capaz de fazer aquilo que ele viu na TV. E ele trabalhava aqui em Minas, então assim, ele passou por mim algumas vezes enquanto eu corria esse trajeto. E até que a gente se conheceu. E assim, é um pai que eu tenho na vida. É uma pessoa que eu sou extremamente grata a tudo que ele fez por mim até hoje. Às vezes ele pergunta se eu quero alguma coisa, eu falo para ele que tudo de mais importante que um ser humano pode dar a outro, que é carinho, respeito, admiração, ele já me dá. Valores, né? Exatamente. Então, apesar da distância que a gente vive, de 500, 600 quilômetros, que não é como as pessoas falam, 500 quilômetros para mim é fácil correndo, a gente precisa movimentar uma estrutura para correr isso. O seu Daniel é um pai do coração que a vida me deu. E eu sou muito grato ao carinho que ele tem por mim, ao respeito, à admiração, e é recíproco. Eu sou extremamente orgulhoso de ver o sucesso que a Geographic faz, e agora este ano completando 30 anos, e eu só torço para que a empresa e que a família dele se fortaleça e seja cada vez mais feliz. Você se considera um exemplo de vida? Eu tenho defeitos, como todo mundo. Sim. Eu sou um cara exemplar naquilo que eu me proponho a fazer. Não sei se eu sou exemplo, mas eu tento ter bons valores, tento fazer o bem, tento fazer tudo aquilo que está ao meu alcance para melhorar a vida das pessoas. Infelizmente, eu não consigo, às vezes, fazer mais, mas, assim, creio que sim. Sou um bom exemplo. Se o mundo tivesse todas as pessoas fossem igual eu, acho que não teríamos problema. Igual eu no sentido de caráter, não no sentido de corrida, porque senão teríamos muitos corredores. Mas creio que sim. Assim como você, como o seu Daniel, que é um grande exemplo que eu tenho. E acredito que as nossas crianças, nossos jovens,
estão precisando de bons exemplos. Olha, parabéns pelo trabalho realizado, parabéns por essa força que você tem. É uma força mental, uma força física, uma força espiritual incrível que você tem. Então, ó, parabéns. Continue assim, você é assim. Você é assim um exemplo de vida, você é assim um exemplo de atleta, você é assim um exemplo de pessoa. Continue nessa jornada aí que eu tenho certeza absoluta que o mundo ficará muito melhor e outras pessoas se inspirarão em você, às vezes não como atleta que você é, mas como pessoa. Parabéns. Muito obrigado. Muito bem, nós recebemos aqui no nosso Books Sports, na Books TV, o Alexandre Sartorato. Alexandre Sartorato, vou falar novamente os números dele aqui. Alguns dos números impressionantes que ele tem. Visitou 20 países, 5 continentes, são 10.300 quilômetros em 116 dias. Correndo. Fez correndo também do Iapoca ao Chuí em 61 dias. 5.330 quilômetros. 5.330 quilômetros em 61 dias. Dá para você? Para mim, não, com toda certeza. Gente, muito obrigado mais uma vez, Alexandre. Que Deus te acompanhe nessa jornada aí que você tem pela frente, tá certo? E muitas outras entrevistas você vai acompanhar aqui na Books TV através do nosso Books Esportes. Acompanhe-os. Fala suas redes sociais, por favor. Sartorato Infinity Marathon. Sartorato Infinity Marathon. Isso é no Instagram, tem Facebook também, Isso, né? Tá certo. Valeu, gente. Um abraço, continue conosco. Fiquem com Deus. Tchau.